Com essa aula de hoje, eu vou tratar com vocês, né, seguindo aí na parte de evolução, a falar da parte de conceitos de espécie e de variação intraespecíficas, assim como as outras aulas, seguindo aí o livro de evolução do Ridley, né, esse sendo o capítulo 13. Eu vou falar de alguns conceitos de espécies diferentes que existem, né? Quando a gente fala em espécie, a gente nem imagina todo o conceito teórico que pode ter atrás disso, né? Mas existem discussões até para definir espécies, né, no âmbito teórico. Então seria interessante a gente conhecer, pelo menos, essas discussões, né, que vão fazer parte aí da biologia evolutiva. E tratar também da parte aí de variação intraespecífica, né? A variação é uma coisa muito importante da seleção natural, e falar um pouco, então, como está relacionada aí, né, variações intraespecíficas aí dentro das espécies, estão relacionadas com seleção natural e adaptações e assim por diante, também seria uma parte interessante de abordar, né, que eu trouxe aí, o livro traz, né, alguns exemplos para mostrar essas variações intraespecíficas dentro das espécies, né, que podem existir. Então, os evolucionistas teóricos, eles sugeriram aí diversas razões, né, para tentar explicar a existência de espécies biológicas, mas sempre houve controvérsias na forma ali de explicar isso, né, principalmente na questão teórica. Na prática mesmo, as espécies elas vão ser reconhecidas ali em algumas características chamadas de fenéticas, que é o que eu vou tratar daqui a pouco, né, exemplificar, mas falando de espécie, ó, praticamente todos os biólogos concordam ali que a espécie é uma unidade natural fundamental, né? Então, a maioria dos biólogos ali que vão trabalhar com essa parte, eles vão relatar nos seus estudos ali, né, fazer estudos em nível de espécie, usar o sistema binominal de Linneu, que a gente aprende, né? Entretanto, né, os biólogos eles não conseguem concordar ali sobre como definir exatamente uma espécie, né? Isso, no caso, tendo uma discussão mais teórica de como fazer essa definição, né? O que é realmente uma espécie no âmbito teórico. Né? Na prática, seria isso, né? Essa questão das características fenéticas, né? Ou morfológicas. Né? Então, os taxonomistas vão fazer vão definir as espécies ali, os grupos que vão fazer parte, os indivíduos que vão fazer parte de uma espécie, baseado nessas características morfológicas ou fenéticas. Né? Aí está definindo o que é um caráter fenético. Ó. Então, todos os caracteres observáveis ou mensuráveis de um organismo, né? Inclusive microscópicos e fisiológicos. Então, caracteres fenéticos vão ser esses, né, que podem ser mensurados ali naqueles organismos. Né? E se um grupo de organismo difere decisivamente de outro organismo, ele será definido como uma espécie separada, baseada ali em muitas vezes, né, principalmente em características morfológicas. Por exemplo, quando a gente trata lá da disciplina de sistemática de fanerógamas, muitas das espécies, dos grupos, das famílias que a gente acaba vendo, são separadas ali basicamente por características morfológicas. E as espécies também acabam, em muitos casos, sendo separadas dessa forma. Né? Um exemplo que o livro traz é com relação a essas duas águias aí, né? A águia careca, essa primeira aí, então, que seria uma espécie, aqui a águia careca, e essa outra águia aqui, né, que é essa águia dourada. Então, elas vão ter características, a gente consegue ver na imagem bem claramente, né? Elas têm características morfológicas que vão ser bem diferentes. Então, a definição da espécie aí é em termos dos caracteres usados para reconhecer os membros dessa espécie. Então, os membros da espécie da águia careca vai ter essas características morfológicas e todos que tiverem vão fazer parte dessa espécie. As águias que vão fazer parte da espécie da águia dourada vão ter essa outra característica morfológica. Então, isso
seriam esses caracteres fenéticos e como eles são utilizados na prática para fazer essa definição de espécies. Então, na prática, os caracteres que definem uma espécie também eles não vão estar presentes em todos os membros dessa, nem ausentes em todos os membros. Então, por quê? Imagina o seguinte, dentro de uma espécie ali, dentro de uma população, os indivíduos vão ter características um pouco diferentes um do outro, né? Vamos imaginar ali o ser humano. A gente é uma espécie única, mas existem diferenças, existem variações dentro das populações, né? Tem um indivíduo que tem uma característica morfológica diferente da outra, né? Tem um indivíduo ali que é um pouco mais alto, o outro que é um pouco mais baixo, o outro que é um pouco mais, tem a pele mais clara, o outro com a pele mais escura e assim por diante. Então, mesmo né, esses caracteres sendo compartilhados, ainda vai existir algumas variações, né, já que geralmente não vai existir, né, por conta da natureza ser muito variável, não é possível encontrar um caráter definidor perfeito. Então, não é possível, muitas vezes, encontrar um caráter que vai ser igual em todos os indivíduos ali e vai ser completamente, perfeitamente igual, né? Porque os indivíduos não vão ter isso, né? Eles vão acabar tendo algumas variações. Então, espécies verdadeiras vão formar o que é chamado aí, ó, de agrupamento fenético. Qual seria a definição disso, de agrupamento fenético? Olha, os indivíduos da espécie apresentam uma variação de aparências, mas eles tendem a ser mais parecidos uns com outros do que com membros de outra espécie. Então, isso seria esse agrupamento fenético. Numa população, mesmo que o indivíduo tenha uma leve diferença com relação a algumas características, ele vai ter várias outras e vai ser mais similar ali com os outros, né, daqueles mais próximos dele. Um exemplo que eu trouxe aí, que eu achei enquanto estava pesquisando, né, achei até interessante. Nesse caso é uma diferença um pouco mais extrema, né? Mas imagina uma população de zebras. A gente vê ali aquela espécie, a gente imagina que todos eles parecem iguais, né? Todos aqueles animais parecem iguais, mas um ou outro vai ter uma diferença, né? Vai ter uma característicazinha, uma variaçãozinha, né? Um vai ser um pouco mais claro, vai ter as listas brancas mais grossas, o outro vai ter a lista preta mais grossa, e assim por diante. E o exemplo que eu achei foi dessa zebra loira aí, né? Que no caso é uma zebra albina, que nasceu lá numa certa região. Então aí, será que isso, né, essa zebra albina, ela seria uma espécie diferente? Não, né? Ela tem só uma variação ali dentro das variações que podem ser encontradas nessa população. Então, isso é só um exemplo aí de uma variação que vai existir, mas não necessariamente vai formar uma espécie nova. E além dessa dificuldade aí do caráter definidor, um caráter definidor perfeito, outra dificuldade ali em reconhecer espécies também, em alguns casos, é quando as espécies interpenetram-se. Né? O que seria isso? Quando duas espécies que só recentemente evoluíram de um ancestral comum, ou duas populações que ainda não se separaram completamente em duas espécies. Exemplo disso, quando eu tratei com vocês lá de espécie em anel. O que pode acontecer em espécie em anel? Depois de ter tido um ancestral, ele ter se distribuído por uma região, ficado separado, né, e surgido essas variações, pode acontecer que lá, quando esse anel vai fechar, ainda exista, né, esses indivíduos ainda possam cruzar, então, possam gerar híbridos, que é o que acontece aí nesse exemplo da salamandra. Né? Nessa imagem, ó, essa região aqui, que tem esse azul mais escuro, é uma região que é uma zona de hibridação. Então, esses organismos podem cruzar entre si. Isso gera um problema, né? Será que eles podem cruzar entre si? Será que eles vão ser uma espécie diferente? Será que eles são a mesma espécie? Então, isso traz um pouco de discussão, né? Porque pode ser que não exista um caráter genético para separar, pode ser que eles sejam ainda similares. Né? Existir um contínuo, como a gente está vendo aqui, né? Esse contínuo de variações que vai existir, sem uma separação clara
Então, isso seria uma dificuldade aí quando se fala nessa separação de espécie, né, na prática, baseado nessas características fenéticas. Isso pode acontecer, né? Podem existir ali, como esse gráfico está mostrando, ó, uma zona ambígua ali, que, porque ainda não houve completamente essa separação e a formação de duas espécies bem distintas. Isso pode acontecer. O que esse gráfico aqui está mostrando é justamente isso. Ó. Então, a relação do tempo com a forma ou a condição do caráter. Né? Aqui está falando de tamanho de bico. Então, na espécie ancestral, o tamanho de bico era desse jeito, né? Existia essa condição. Com o passar do tempo ali, algum evento de especiação fez com que a seleção natural, lembra da seleção disruptiva, né? Pode ser que fez com que iniciou ali que os dois extremos dessa espécie ancestral, né? Um que tinha um bico maior e um que tinha um bico menor, passaram a ser favorecidos. Mas aí, até aqui, ó, a separação ainda não foi completa, né? Ainda são a mesma espécie, só tem os extremos favorecidos. Se o tempo passar e essa separação continuar, poderia formar duas espécies distintas. Então a dificuldade aí, ó, tá aqui, né? Na zona ambígua, nessa zona aí, aí que ainda existe uma relação, qual é uma espécie, se é espécie separada ou não, e assim por diante. Na prática, as espécies são reconhecidas, então, principalmente pelos caracteres fenéticos. Mesmo tendo esses problemas, mesmo tendo esse maior ou menor sucesso, é feito dessa forma. Entretanto, a discussão teórica ela vai ser mais profunda. Então, lembra-se disso, né? Esses conceitos que eu vou tratar para vocês aqui agora, eles são muito mais nessa visão teórica de o que seria uma espécie, do que na questão prática. Na prática, como eu já disse anteriormente, né, os biólogos fazem muito essa definição baseada em características fenéticas, baseada em características morfológicas, eles fazem essa descrição. Mas, na questão teórica, já é uma discussão mais profunda. Né? E vão existir vários conceitos de espécie, e eles são semelhantes entre si, né? Mas cada conceito tem a sua peculiaridade, cada conceito ali define espécie de um jeito específico. Né? No geral, esses conceitos que eu vou tratar para vocês são chamados de conceitos horizontais, que vão definir indivíduos que vão pertencer às espécies ali no presente, né, no dado momento. E o primeiro conceito de espécie que eu trago para vocês aí, ó, o livro traz lá, é o conceito biológico de espécies. Né, o pesquisador aí, o Ernest Mayr, definiu esse conceito dessa forma. Ó. Então, as espécies são grupos de populações naturais que intercruzam e estão reprodutivamente isoladas de outros grupos desse tipo. Então, esse conceito, ele define espécie em termos de intercruzamento. O que seria esse intercruzamento? Então, as espécies cruzam, os indivíduos ali que cruzam entre si, que tem essa reprodução somente entre si, e estão reprodutivamente isolados. O que significaria o reprodutivamente isolados? Então, a falta de intercruzamento com outras espécies em virtude de atributos ali que vão impedir esse cruzamento. Então, o conceito biológico vai tratar disso, né? As espécies são espécies ali, as populações que cruzam somente entre si, que reproduzem somente entre si. E é um conceito importante, por quê? Porque ele insere a taxonomia das espécies, então, insere a parte ali dos caracteres morfológicos, no esquema conceitual da genética de populações. Como assim? Ó, em termos de genética de população, uma comunidade de indivíduos que intercruzam configuram um conjunto gênico. Então, nesse conceito aí, os conjuntos gênicos, eles vão se tornar identificáveis com as espécies. Então, o conjunto gênico ali, o genótipo, ele vai identificar a espécie. A espécie vai ter um conjunto gênico específico dela ali, só dela,
E isso vai estar relacionado, a gente vai ver posteriormente, até com a taxonomia, né? Mas para o conceito biológico, lembra disso, né? As espécies estão isoladas reprodutivamente, mantém o seu conjunto gênico ali só naquele grupo. Isso seria esse conceito biológico, que a definição desse conceito biológico. E ele explica também por que os membros de uma espécie vão se assemelhar entre si e diferir das outras espécies. Né? Por quê? Lembra que vai existir esse conjunto gênico entre esses grupos, entre esse grupo, e que ele só vai cruzar ali, né? Entre eles, só vai ter esse intercruzamento, eles são reprodutivamente isolados. Então, os genes não vão ser transferidos de uma espécie para outra. E por isso, né, as diferentes espécies, eles desenvolvem aparências diferentes. Então, cada grupo vai manter seu conjunto gênico e, por manter seu conjunto gênico, cada grupo ali vai ter uma identidade. Então, essa identidade vai estar relacionada com isso, nessa manutenção ali do seu conjunto gênico, que vai acabar fazendo com que eles sejam semelhantes e diferentes dos outros. E para o conceito biológico de espécie, uma coisa que é muito importante também, né, é da questão do fluxo gênico. O fluxo gênico, que seria essa movimentação de genes baseados na migração, no intercruzamento. O fluxo gênico, ele explica por que cada espécie constitui um agrupamento genético. Porque existe um baixo fluxo gênico entre grupos diferentes. O grupo vai manter seu conjunto gênico ali, ele vai manter o fluxo gênico só entre si. Não vai ter esse cruzamento ali entre grupos diferentes. E por isso, né, que esse fluxo gênico é importante aí dentro do conceito biológico. Então, essa questão aí da redução do compartilhamento, digamos assim, do conjunto gênico, vai selecionar aquele grupo ali como espécie. Né? Eles vão passar a ser uma espécie. Além disso, o constante remanejamento dos genes, então, imagina ali dentro daquele conjunto gênico, daquele grupinho, o constante remanejamento dos genes ali dentro vai induzir uma pressão seletiva que vai favorecer os genes que interagem bem entre si, né, produzindo, assim, ao longo do tempo, organismos adaptados, né, organismos mais adaptados. Isso daí, esse intercruzamento sexuado intraespecífico, vai produzir o que é chamado de coesão do conjunto gênico. Essa coesão do conjunto gênico seria isso, né? Essa seleção ali dos genes que vão interagir melhor entre si e produzir, eles vão acabar produzindo organismos mais adaptados. Né? Por que os genes desse grupo vão interagir melhor entre si do que se fosse misturado com de outro grupo? Né? Porque os genes ali, eles não foram testados juntos com outros pela seleção natural. Então, não existe nenhum motivo para esperar que esses genes ali de grupos diferentes interajam bem, né, e produzam um organismo adaptado. Então, por isso que espera-se também que esses genes ali que vão sendo selecionados dentro do mesmo grupo, eles acabem trazendo essa coesão para o conjunto gênico. Então, essa coesão não seria verdade, né, para os genes de duas espécies separadas, já que esses genes não estão relacionados, não foram sendo selecionados aí por essa pressão seletiva. Isso também está relacionado com essa coesão, essa falta de coesão, no caso, entre genes de duas espécies separadas. E um conceito semelhante a esse é o que é chamado aí, ó, conceito de espécie por reconhecimento, né, do Patterson. E
Esse conceito, ó, vai definir espécie como um conjunto de indivíduos que compartilham um sistema específico de reconhecimento para o acasalamento. Um exemplo disso, né, imagina lá, o livro traz, né, em determinadas regiões, lá ele fala dos Estados Unidos, pode ter na mesma região de 30 a 40 espécies de grilo. E nessa mesma região, todos eles podem estar na época reprodutiva no mesmo habitat. Mas cada espécie, cada macho, propaga uma canção diferente. E as fêmeas, né, vão reconhecer o macho da sua espécie, e o intercruzamento vai ocorrer porque cada espécie é atraída pela canção específica. Então, seria um método sensorial para reconhecer parceiros. É isso que seria esse outro conceito aí de espécie, né, do Patterson, que seria por meio de reconhecimento. Isso, e se a gente for pensar, existem outros exemplos desse reconhecimento também, né? Por exemplo, algumas espécies de aranha que têm danças de acasalamento ali, de uma região para outra, pode ser que essa dança, né, seja um pouco diferente. E uma fêmea de uma região não reconheça a outra. Né? Então, isso também acontece e é uma coisa aí que é um conceito também de espécie que tem exemplos, né? É mostrado nos estudos. O próximo conceito é o conceito ecológico de espécie. Então, qual seria a definição? Né? Ele vai definir a espécie como conjunto de indivíduos que exploram o mesmo nicho. Então, ele é baseado no compartilhamento de um nicho ecológico. Né? As populações ali vão formar agrupamentos fenéticos distintos, então vão formar agrupamentos. Lembra o que é agrupamento fenético? Né? Esses indivíduos ali que são similares, têm características semelhantes, que reconhecemos como espécie, porque os processos ecológicos e evolutivos que controlam a divisão de recursos tendem a produzir tais agrupamentos. Então, foca aí, né? O conceito ecológico de espécie, ele vai falar disso, né? As espécies têm aquelas características iguais, porque o ambiente, a questão ecológica e a evolução, fez com que esses grupos que exploravam aqueles nichos passassem a ter essas características iguais. Né? E estudos mostram até que a diferença de forma e de comportamento entre espécies costumam estar relacionadas com diferenças nos recursos ecológicos que elas vão explorar. Então, o conjunto de recursos e hábitats explorados pelos membros de uma espécie vão formar o nicho, e o conceito ecológico vai definir a espécie como esse conjunto que vão explorar o mesmo nicho. Né? Mas, por que o processo ecológico diferente, por que processos ecológicos diferentes deveriam produzir espécies distintas? Um exemplo para explicar, para responder isso. Ó. Imagina que tem um mesmo parasita explorando duas espécies de hospedeiro. Então, essas espécies de hospedeiro, cada uma vai ter as suas próprias características, né? Elas vão diferir ali, por exemplo, com o local que vive, a hora que é ativa, com o seu sistema imunológico, com a sua fisiologia. Então, os parasitas, eles vão desenvolver adaptações apropriadas, o parasita, no caso, porque é uma espécie só, ele vai desenvolver adaptações apropriadas para viver em um e em outro hospedeiro. E eles tendem a se tornar duas espécies diferentes porque os recursos ambientais, o hospedeiro, são de dois tipos diferentes. Então, imagina, tinha esse organismo ali, ele sofreu duas pressões ambientais diferentes, e em virtude dessas duas pressões ambientais diferentes, duas espécies surgiram ali, né? Passaram a surgir. Então, isso mostra como os processos ecológicos eles podem produzir espécies distintas, né? Como o ambiente pode influenciar no surgimento aí de espécies distintas. E dentro disso também, dentro da questão da ecologia e da existência de espécies distintas,
tal que é chamado de exclusão competitiva, que é um processo também que explica ecologicamente a existência de espécies distintas. Né? Um trabalho que o livro cita é do MacArthur, aí, que ele observou 5 espécies diferentes de aves, chamadas de toutinegras. Né? Aí eu trouxe duas imagens só para ilustrar, mas o livro não definia quais eram essas 5 espécies. E o que ele observou, o que ele conseguiu ver nesse trabalho dele? Que cada uma dessas 5 espécies de aves explorava preferencialmente um local em particular das árvores em que elas viviam. Então, tinha uma espécie que explorava mais a região alta, tinha uma espécie que explorava mais a região central da árvore, tinha uma espécie que explorava mais a região baixa, e assim por diante. Então, as 5 espécies, elas dividiam recursos de variáveis contínua, no caso, né, que era a mesma árvore, e se uma interpenetrasse ali a região da outra, a competição poderia levar à extinção. Então, aí, mostrando, ó, cada espécie estava em um nicho diferente, digamos assim, estava em uma região diferente da árvore, e ela tinha aquelas características ligadas àquela região. E se ela acabasse invadindo outra região, né, por exemplo, uma ave dessa que era encontrada na região mais superior da árvore, passasse a explorar a região mais baixa, poderia gerar uma competição e poderia levar à extinção de uma espécie ou da outra. Então, aí mostrando essa exclusão competitiva, né, pode explicar também ecologicamente a existência de espécies distintas, a extinção de espécies distintas. Então, mostra como a questão ecológica também pode influenciar nisso, né, nas espécies que vão existir. Né? E tanto o conceito ecológico e biológico, eles acabam sendo muito semelhantes. Né? Vão ser modelados por forças evolutivas comuns. Por exemplo, a seleção natural vai favorecer indivíduos que intercruzam com outros que têm um conjunto similar de adaptações ecológicas. Então, aí, ó, a questão do intercruzamento, que é a chave lá do conceito biológico, e a questão das adaptações ecológicas, que também está relacionada aí com a questão dos processos ecológicos desse conceito ecológico. Então, não é um conceito, não necessariamente, nesse caso, exclui o outro, né? Eles estão relacionados. Não é um exemplo disso. Vamos imaginar o tamanho do bico adaptado para certas sementes. Então, a seleção vai favorecer aves que intercruzam com outras que têm um bico semelhantes e vai produzir ali uma prole média que seja bem adaptado para comer as sementes. Então, está favorecendo os indivíduos que estão cruzando e mantendo um conjunto gênico e está favorecendo os que vão manter certas adaptações ecológicas para sobreviver naquele ambiente, para sobreviver naquele nicho. Então, isso seria uma relação desses dois conceitos de espécies. Com relação ao próximo conceito, ó, seria o conceito fenético, que é uma extensão do modo como os taxonomistas definem espécie, que foi a primeira coisa que eu falei. Né? Esse conceito fenético vai definir as espécies, cada espécie, por meio de uma ou mais características, ou mais caracteres definidores específicos, que são compartilhados pelos membros dela. Então, um conjunto de indivíduos que são feneticamente semelhantes e diferentes de outros conjuntos de indivíduos. É um conceito aí baseado em atributos fenéticos comuns. Então, características morfológicas semelhantes, né, entre os diversos organismos. Né? E esse, no caso, diferente dos conceitos anteriores, ele vai ser um conceito mais prático. Né? Então, ele não vai tentar explicar teoricamente o que é espécie. Né? Ele simplesmente vai tratar de registrar que as espécies existem na forma de agrupamentos fenéticos. Os outros anteriores são discussões mais teóricas, enquanto esse conceito acaba sendo mais prático ali
né? Não tenta explicar o porquê a espécie existe, né? Ele só tenta criar esse agrupamento. Então, os vários, né, só para finalizar essa parte de conceitos aí, os vários conceitos genéticos, biológicos, ecológicos, eles acabam sendo complementares, né? E não necessariamente um vai excluir o outro. Basicamente, todos eles acabam reconhecendo ali as mesmas espécies. Eles são complementares. Por exemplo, é provável que um conjunto de organismos adaptados ao mesmo nicho seja feneticamente parecido, porque vão compartilhar o mesmo conjunto de caracteres fenéticos, né, usados para explorar os recursos ecológicos. Então, são três conceitos que eles estão ligados entre si e estão muito relacionados. E passando para uma parte que é importante também no conceito de espécies, se a gente for pensar na questão lá, principalmente do conceito biológico, na questão do cruzamento, é o que é chamado de barreiras de isolamento. O que seria barreiras de isolamento? Então, ó, qualquer caráter que evolui nas duas espécies que as impede de intercruzarem. Então, vão ser características, vão ser estruturas, por exemplo, vão ser comportamentos que vão evoluir e que vão impedir com que as espécies cruzem entre si. Então, essa barreira de isolamento vai vai criar esse impedimento. E vão existir vários tipos de barreira de isolamento. E o que eu trouxe aqui para vocês, ó, o livro trazia isso, né? Barreira de isolamento reprodutivo aí do Dobansky. Primeiro, né? Seria interessante definir dois mecanismos básicos. Primeiro, são os chamados de mecanismos pré-cruzamento ou pré-zigóticos. Então, esses mecanismos pré-zigóticos seriam aqueles que vão impedir a formação de zigotos híbridos. Então, vai impedir com que tenha a hibridização, vai impedir com que ocorra, né, a reprodução. Isso seria um exemplo aí. Dentro dele tem vários, vou falar rapidinho sobre eles. E dentro das barreiras de isolamento vão existir os mecanismos de isolamento pós-cruzamento ou pós-zigóticos. Esses aqui vão estar relacionados com reduzir a viabilidade ou a fertilidade do zigoto híbrido. Então, o que acontece? Tem a formação, tem o cruzamento e tem a formação do embrião ou do zigoto, mas ele pode não ser viável, ele pode ser infértil e assim por diante. Esses seriam os dois mecanismos. Exemplificando aqui mecanismos dentro do mecanismo pré-zigótico, então que vai impedir a formação dos zigotos. Tem lá, por exemplo, a barreira de isolamento, que é o isolamento ecológico ou de hábitats. Então, as populações vão existir em habitats muito diferentes na mesma região em geral e podem acabar não se encontrando ali, não fazendo esse cruzamento. Então, se elas não vão se encontrar, se elas estão em habitats diferentes, elas não vão reproduzir, não vai formar o zigoto. O outro exemplo, ó, o isolamento sazonal ou temporal, então que as espécies vão ter épocas de acasalamento ou de florescimento em estações diferentes. Isso vai impedir também que as espécies cruzem entre si, né, e formem esses híbridos. Um outro exemplo, ó, o isolamento sexual ou etológico, que a atração sexual mútua entre as espécies diferentes, ela é fraca ou ela é ausente. Animais, por exemplo, que poderiam formar híbridos ali, mas que não existe, tem comportamento sexual diferente, não existe essa atração sexual para ter a reprodução e formar esse zigoto. Outro exemplo aí de mecanismo pré-cruzamento, isolamento mecânico mesmo. Então, a existência de
características físicas que vão impedir a formação do zigoto, que vão impedir a reprodução, por exemplo, diferenças atenuadas na estrutura dos genitais, impedindo o cruzamento mesmo. Outro exemplo de mecanismo pré-zigótico, o isolamento por polinizadores diferentes. Então, espécies relacionadas podem ser especializadas em atrair diferentes insetos polinizadores. Então, aquele híbrido não vai ser formado. Cada espécie ali, mesmo que seja relacionada, vai ter um polinizador diferente. E o isolamento gamético, também o isolamento pré-zigótico, que seria ali a questão de gametas incompatíveis, gametas que não se atraem, né, que são inviáveis nos dutos sexuais de outra espécie. Né? Esse tipo aqui tem um exemplo mais adiante nos slides que vai mostrar ele. E agora, dentro dos mecanismos de isolamento pós-zigóticos, tem, por exemplo, ali a questão da inviabilidade do híbrido. Então, ocorre o cruzamento, mas o híbrido formado, ele é inviável, né? Ele não consegue se desenvolver. Isso seria um exemplo de mecanismo pós-zigótico. Outro, a esterilidade do híbrido. Então, a prole que é formada, o híbrido formado, ele não consegue produzir gametas funcionais. Né? Pode ser lá, por exemplo, porque as gônadas não se desenvolveram corretamente, pode ser porque acontece uma segregação anormal ali dos cromossomos durante a formação dos gametas. Mas isso seria também um exemplo de mecanismo pós-zigótico. O híbrido ele é infértil. E o outro exemplo aqui, ó, o desmoronamento do híbrido, é quando, por exemplo, a segunda geração de híbridos, ele vai ser inviável ou ele vai ser infértil. Vai ter a fertilidade reduzida também. Isso seria o desmoronamento do híbrido. A geração F1 são animais normais. Mas a próxima geração, se você cruzar híbrido com híbrido, já vai ser uma geração ali inviável, que não consegue sobreviver. Uma geração que pode ter problemas. Então, isso são exemplos de barreiras de isolamento que vão existir, foram descritos aí por Dobansky, que é possível de ver acontecendo, né, em diversos organismos. Estudos mostram essas barreiras de isolamento. Um exemplo aí, ó, agora, de barreira de isolamento, no caso do isolamento gamético, não o isolamento pré-zigótico, é a questão aí da competição de espermatozoides ou de pólens. E isso pode gerar esse isolamento pré-zigótico. O isolamento gamético vai acontecer quando? Quando o espermatozoide e o óvulo das duas espécies não vão se fertilizar. Um tipo sutil aí, e que é o que eu vou utilizar no exemplo, ó, é chamado de competição de esperma. Então imagine o seguinte, tem duas espécies ali que podem cruzar, mas quando tem esse cruzamento, a espécie, né, que, por exemplo, a fêmea da espécie 1 cruza com o macho da espécie 1 e da espécie 2. O esperma ou o pólen da mesma espécie, ele vai conseguir, né, vencer essa competição e fertilizar o óvulo. Então, isso que vai acontecer. Imagina dessa forma, né? Então, tem lá a espécie 1, quando ela cruza com as duas espécies, acaba que a da mesma espécie dela é o que consegue vencer essa competição, aí para a fertilização do óvulo. E o exemplo que o livro trazia, ó, um desses exemplos aí de barreira de isolamento gamético, no caso, foi um experimento aí do Wade et al., que utilizou besouros. Essas duas variações, ó, o Tribolium castaneum e o Tribolium freemani. No experimento, ele fez o quê? Ele pegou uma fêmea do Tribolium freemani e colocou em 3 situações. Então, pegou uma fêmea
e colocou com 2 machos sucessivos de Tribolium freemani, a mesma espécie dela, pegou uma fêmea de Tribolium freemani e colocou com 2 machos sucessivos de Tribolium castanho, e a terceira condição, ele pegou uma fêmea de Tribolium freemani e colocou primeiro com um macho de Tribolium freemani e depois com um macho de Tribolium castanho. Então, ele colocou as fêmeas sobre essas 3 condições diferentes, colocou fêmeas sobre essas 3 condições diferentes. Ele observou o quê? Que nos 3 casos, né, as fêmeas puseram ovos, os ovos eclodiram, se desenvolveram normalmente, né, o que mostra, então, que existe a possibilidade de cruzamento e que o híbrido é fértil. Então, o híbrido ali de Tribolium freemani e Tribolium castanho, ele é fértil, ele consegue sobreviver. Mas o que ele observou na condição 3? Que menos de 3% da prole era híbrida. E isso acontece provavelmente porque após a inseminação ali pelos 2 machos, o esperma competiu e o esperma do Tribolium freemani, que é a mesma espécie da fêmea, ele ganhou essa competição para reproduzir, para fecundar o óvulo. Então isso aí mostra, né, que essa competição está causando, de certa forma, um isolamento reprodutivo. O espermatozoide ali da mesma espécie conseguiu se sobressair, conseguiu fecundar o óvulo. Isso seria um exemplo aí desse isolamento reprodutivo acontecendo e demonstrado. Outro exemplo de barreira de isolamento, ó, que o livro traz escrevendo, é com relação a uma espécie de peixe, né, peixe ciclídeos, que são isolados pré-zigoticamente, mas não são isolados pós-zigoticamente. Então, existe um isolamento ali para não formar o embrião, mas se esse embrião for formado, ele é viável e ele tem todas as características. Então, essas espécies de peixes ciclídeos são muito encontrados em lagos ali na região da África, tem diferentes padrões de coloração, e as espécies que o autor usou foi essa daqui, né? A Pudamilha miererei, que ela é mais avermelhada, essa primeira aqui, e a Pudamilha pundamilha, seria esse outro aqui, um indivíduo mais azulado. O que ele fez? Qual foi o teste que os 2 autores aí, ó, o Seehausen e o Van Alphen, eles realizaram? Então, eles realizaram um experimento em laboratório para ver a preferência das fêmeas pelo cruzamento. Então, como eles fizeram? Né? Primeiro, eles testaram a preferência das fêmeas de cada espécie pelo macho de uma e de outra espécie sob a luz normal. Então, ele pegou a fêmea ali, por exemplo, do vermelho e colocou num tanque ali, sob luz normal, com machos das outras 2 espécies. Eles observaram, então, que as fêmeas de cada espécie preferiam os machos coespecíficos. Então, a fêmea que era vermelha preferia cruzar com o macho que era vermelho. A fêmea que era azul preferia cruzar com o macho que era azul. Então, sob luz normal, ela tinha essa preferência pelo cruzamento. Isso estaria representado aqui, ó. Na luz normal, a fêmea está conseguindo ver o peixe a cor diferente. E a segunda parte do experimento foi testar a preferência das fêmeas agora sob luz monocromática. Então, a fêmea não conseguia distinguir as cores do peixe, dos peixes machos. Que eles observaram que, nesse caso, não houve preferência pelas fêmeas. Então, as fêmeas estavam cruzando independente da coloração. Né? Então, isso mostra, e após várias gerações, os híbridos continuavam viáveis. Né? Os híbridos continuavam tendo características ali que eles conseguiam manter a vida. Né? Então, isso mostra o quê? Que existia um isolamento pré-zigótico
as fêmeas preferiam machos da mesma espécie, mas não existia um isolamento pós-zigótico, porque os híbridos formados, eles eram viáveis, né, eles eram normais e conseguiam sobreviver. Então, aí mostra uma barreira de isolamento que uma barreira de isolamento, no caso, pré-zigótica, mas não pós-zigótica. Né? O híbrido conseguiria sobreviver. Né? E esse experimento, ele também é muito interessante, o livro traz escrevendo lá, porque uma coisa que está acontecendo nos lagos em que são encontrados esses peixes é uma grande poluição desses lagos. E em virtude da poluição, a hibridização entre as duas espécies está se tornando mais comum. Isso está causando uma perda de biodiversidade, porque está removendo essa barreira de isolamento. Então, as fêmeas estão cruzando ali com machos das duas cores, e isso está reduzindo, isso pode reduzir a longo prazo essa barreira de isolamento, pode reduzir ali, no caso, essa biodiversidade. Então, esses experimentos também acabam servindo para demonstrar como as barreiras de isolamento aí atuam nas etapas iniciais de uma especiação, né, na formação de duas espécies. Nesse caso aqui está acontecendo ao contrário, né? Tá, com o passar do tempo, formando o híbrido, não vai formar duas espécies. E um outro exemplo de barreira de isolamento aí agora, tratando da questão pós-zigótica, é que a seleção e a incompatibilidade genética elas proporcionam explicações para a aptidão reduzida dos híbridos. Então, quando espécies muito relacionadas conseguem produzir híbridos, em muitos casos eles podem ter uma baixa aptidão. Então, eles podem não conseguir sobreviver muito e não conseguir deixar muitos descendentes. E esses híbridos podem aí ser estéreis ou podem ter uma viabilidade reduzida. Né? Um exemplo aí de híbrido que a gente sabe que tem essa questão de ser estéril, quando tem cruzamentos aí de equinos, né, a mula seria um exemplo de um híbrido estéril. Então, isso seria um exemplo desse isolamento pós-zigótico. E essa aptidão reduzida dos híbridos, que é um exemplo de isolamento pós-zigótico, pode ser explicada de duas formas. A primeira, que os híbridos podem ter uma forma intermediária entre as duas espécies parentais e serem mal adaptados porque há poucos recursos para essa forma intermediária. Então, imagine o seguinte, né, um exemplo aqui hipotético, que tem uma região lá que vai ter sementes grandes e pequenas. Um híbrido, e vai ter, nessa região tem aves que têm bico grande e tem aves que têm bico pequeno. Essa que tem bico grande se alimenta da semente grande, a que tem bico pequeno se alimenta da semente pequena. Um híbrido entre essas duas aves ia ter um bico de tamanho médio, que pode ser que tenha menor aptidão, né, esse indivíduo médio não consegue consumir tão bem essas sementes maiores e nem essas sementes menores, né? Porque ele tem um bico intermediário, ele não tem um recurso intermediário, né? Não tem uma semente de tamanho médio ali que vai ser ideal para o bico dele. Então isso seria um exemplo aí do porquê os híbridos podem ter uma aptidão reduzida, né? Podem conseguir sobreviver e deixar menos descendentes. E um outro exemplo, é porque os híbridos podem ter baixa aptidão porque as duas espécies parentais contêm genes que não funcionam bem quando em uma prole híbrida. Lembra quando eu falei para vocês lá do conceito biológico, né? Então imagina o seguinte, existe uma espécie ancestral, isso aqui a gente vai ver também depois mais para frente, e essa espécie ancestral tem esse genótipo específico. Por algum motivo, ocorre ali que tem a formação de duas populações dessa espécie ancestral. A que estava no ambiente 1 passou pelas suas pressões e surgiu lá ao longo do tempo, né, um alelo diferente. Né, em vez de ter o azão, surgiu o azinho e ele se estabeleceu na população, sendo aquele o ideal para aquele ambiente. Enquanto na população 2, em virtude de um ambiente diferente, uma pressão diferente, estabeleceu nessa população um alelo Bzinho, que
ficou ali e foi estabelecido nessa população. Ó, então vocês concordam comigo que o Azinho, o alelo Azinho, nunca teve contato com esse outro alelo Bzinho, né? Nunca houve essa relação, as duas espécies estão separadas, esses dois genótipos surgiram em ambientes separados. Pode ser que, caso esses dois organismos cruzem e formem um híbrido, por conta de nunca ter acontecido essa relação, pode ser que exista essa inviabilidade, né? Esses dois genes novos que surgiram, o Azinho e o Bzinho, pode ser que ele seja inviável, pode ser que ele não funcione bem. Então, isso também seria um outro exemplo do porquê a aptidão reduzida dos híbridos geraria esse isolamento pós-zigótico, né? O híbrido ali está carregando agora dois genes que surgiram em regiões diferentes, surgiram em condições diferentes, que nunca estiveram relacionados e, quando são colocados juntos, eles não conseguem ter uma função, né, bem definida, né? Não são tão funcionais. Isso seria um exemplo dessas barreiras de isolamento pós-zigóticos e de por que essa aptidão é reduzida, né? E passando agora para a questão da variação geográfica, da variação, quer dizer, intraespecífica, né? Lembra que variação intraespecífica, a gente está tratando de, dentro de uma mesma população, dentro de uma mesma espécie, existir variações entre os indivíduos. Né? E as variações intraespecíficas, elas podem existir tanto no mesmo local, que seriam variações intrapopulacionais. Então, imagina que tem uma população e existe naquela população, aquele grupo ali relacionado, algumas variações que geralmente vão obedecer o que está aí, né? Vão obedecer a distribuição normal. Então, vão existir alguns indivíduos que têm aquele genótipo médio, tem aquele fenótipo médio, consequentemente, alguns que vão ter os extremos. Então, as frequências dos extremos é menor do que a dos medianos. Então, essa variação intrapopulacional vai existir, né, dentro de uma mesma população. E também a variação intraespecífica pode ser entre locais diferentes. Né? Então, imagina que tem uma mesma espécie, mas populações em locais diferentes. Então, uma população de uma espécie de uma ave aqui, em outra região. Né? Vamos falar o pardal, por exemplo. Tem pardal aqui em Tumbiara, tem pardal lá em Uberlândia, tem pardal lá em São Paulo, populações diferentes que podem ter variações um pouco diferentes, mas ainda são a mesma espécie. Né? E é preciso examinar a variação intraespecífica para entender a natureza das espécies e também como novas espécies vão acabar evoluindo. E tratando aí dessas variações intraespecíficas geográficas, né, elas vão existir em todas as espécies e podem ser causadas, por exemplo, por adaptação às condições locais. Um exemplo para mostrar isso, para mostrar a variação geográfica relacionada à condição local. Esses dois autores, ó, o Johnston e o Selander, eles fizeram um trabalho utilizando pardais domésticos, o passer domésticos. Eles mediram ali variáveis morfológicas em 33 locais da América do Norte. Resumindo aí, essas variáveis, né, elas podem ser reduzidas, como o livro traz, ao tamanho do corpo. Então, foram variáveis relacionadas ao tamanho corporal. E o estudo indicou o quê? Que as características variam no espaço. Ou seja, os pardais de uma parte do continente, eles diferem dos das demais partes do continente. Né? Aqui, essa imagem está mostrando isso, né? Essa variação no tamanho corporal desses pardais em diferentes regiões. E por que isso acontece? Porque essa variação geográfica ela é explicada, nesse caso, porque os pardais maiores, eles estavam ao norte. Regiões que são mais frias. Provavelmente, isso está relacionado com razões de termorregulação. Então, essa variação geográfica nessa espécie é uma variação adaptativa. Né? As formas diferentes vão existir
porque a seleção natural está agindo nesses ambientes diferentes. Então, aí mostrando como as variações geográficas entre populações diferentes, nesse caso, mas da mesma espécie, elas estão relacionadas com condições locais diferentes. As variações geográficas também podem ser causadas por deriva genética. Um exemplo aí de trabalho, que é do Britton Davidian e et al., ele trabalhou com camundongos. E uma característica dos camundongos domésticos é que eles pode acontecer neles uma fusão cromossômica, e formar um cromossomo novo, longo, mas os indivíduos que passam por isso ali, eles continuam normal, eles continuam sendo viáveis. E eles observaram ali, trabalhando na Ilha da Madeira, nessa região, que tinham diferentes fusões cromossômicas fixadas em populações locais de camundongos. Então, por exemplo, em uma população que estava em uma região, tinha certas fusões cromossômicas, em uma população que estava outra, tinha outras, em uma população que estava em outra região, tinha outras fusões cromossômicas. Então, mostrando essa questão, lembra da deriva genética? Lembra dessa formação aí, esses grupos populacionais que vão sendo formados ali, que certas características vão sendo selecionadas. Então, eles verificaram isso, as variações geográficas existindo por conta dessa seleção aí relacionada com a deriva genética. As diferentes fusões cromossômicas, elas derivavam para frequências maiores em diferentes localidades. A seleção natural poderia estar agindo também dependendo da frequência dos cromossomos. No caso aí, a deriva genética está agindo em virtude dessas populações estarem separadas, não estarem relacionadas, com certos genótipos sendo mantidos em locais diferentes. E, por último, as variações geográficas também podem acabar formando uma clina, que é um variante contínuo, é um gradiente contínuo de variação intraespecífica, que pode surgir por diversas razões. O exemplo que eu trouxe aí, ainda usando aquele trabalho dos pardais, é o seguinte: se eles observassem o tamanho dos pardais da região de Atlanta até a região de Minneapolis e fizesse ali um gráfico para observar essas variações, é provável que a razão dessa variação é em virtude que a seleção natural favorece um tamanho de corpo ligeiramente diferente ao longo do gradiente. Então, ao longo daquele gradiente, certos tamanhos vão sendo favorecidos e vai gerando ali uma alteração na frequência do gene, e a aptidão vai aumentando para aquele gene. Isso seria um outro exemplo aí, uma outra forma de explicar como surgem essas variações geográficas intraespecíficas dentro das espécies. E voltando aí a falar dos conceitos genéticos, biológicos e ecológicos, eles têm algumas questões controversas também. Eles têm alguns problemas, por isso que acaba ali que, em alguns casos, surgem outras formas de definir o que é espécie. Por exemplo, aí, tratando do conceito fenético, aquele que trata da morfologia. Por que deveria um conjunto de formas fenotípicas e não outro ser reconhecido como uma espécie? Então, esse daí é um dos problemas. Podem existir diversos métodos estatísticos para reconhecer um agrupamento fenético. E um método pode discordar do outro. Então, a definição de espécie, nesse caso, pode ser que faça uma escolha arbitrária entre diferentes procedimentos estatísticos, entre diferentes formas fenotípicas, características morfológicas. Então, isso seria um dos problemas desse conceito fenético. Qual método estatístico levar em consideração? Qual forma fenotípica? Quais formas fenotípicas também devem ser levadas em consideração?
Isso seria um dos problemas desse conceito. Outro problema é que podem existir espécies que têm muitas formas. São espécies que são altamente politípicas. Um exemplo disso seria algumas borboletas. E aí na imagem tem de várias, mas aqui o livro traz em específico seria dessa daqui, ó, a Heliconius eratus. Aqui Heliconius eratus e Heliconius eratus. Então essa espécie aqui só tem dois tipos, mas elas têm uma variação de forma, de coloração muito grande. Cada variação dessa ia ser uma espécie nova. Então aí que ficaria também essa dúvida, né? Quando a forma ali ia ser suficientemente distinta para considerar como uma espécie separada. Então isso também é um dos defeitos desse conceito fenético. Até quando ali certas características vão definir mesmo uma espécie diferente ou não da outra. E com relação aí, ó, à questão, a adaptação ecológica do fluxo gênico são teorias complementares ou, em certos casos, competidoras sobre a integridade das espécies. Então, é aquilo, né? Eu falei que elas, em alguns casos, os aspectos reprodutivos e ecológicos, então o conceito ecológico e o conceito biológico, eles vão estar relacionados. Mas, em alguns casos, pode ser que uma coisa acabe estando mais relacionados ali em formar aquela espécie. Por exemplo, o problema está, né, quando a gente junta esses dois conceitos, é que eles podem fazer previsões diferentes. Por exemplo, ó, se a seleção é fraca, o fluxo gênico pode unificar rapidamente as frequências gênicas de populações separadas. Lembra quando eu falei de conceito biológico? E ele trata disso, né? Então, um conjunto gênico vai ser mantido porque o fluxo gênico vai ser pequeno e, levando em consideração a seleção, pode ser que ela seja fraca e esse fluxo gênico pequeno vai unificar ali esse conjunto. Mas, se tem uma força seletiva muito intensa, essa força seletiva, independente do fluxo gênico, ela pode manter duas populações diferenciadas. E a seleção pode produzir divergência apesar do fluxo gênico. O exemplo disso o Bradshaw fez um teste com gramíneas dessa Agroste tenuis e elas são encontradas ali dessa espécie em dois locais. Ele fez o teste em dois locais. Então, os que eram encontrados em um monte de rejeitos de mineradoras, que são rejeitos ali de metais pesados, e essas espécies que crescem no rejeito têm um genótipo específico, e ele observou gramíneas da mesma espécie que cresciam nos arredores, em regiões que não tinham esses rejeitos, e essa espécie aí, a mesma espécie, essa população separada, ela tem um genótipo específico também, que não é o adaptado a sobreviver, por exemplo, numa região com rejeitos de mineradoras. Então, as populações, ó, elas divergem e esse padrão vai ser favorecido pela seleção natural. O conceito biológico ele vai prever o quê? Que o fluxo gênico é pequeno. Para manter esses conjuntos gênicos separados, o fluxo gênico é pequeno, mas nesse caso, o que acontece? O fluxo gênico ele é intenso. Essas gramíneas, elas produzem o pólen ali e ele é liberado pelo vento. Então, existe um fluxo gênico. Só que o que está mantendo esses conjuntos separados, o que está mantendo o genótipo que sobrevive no rejeito só naquele local e o que está mantendo o genótipo que não sobrevive no rejeito em outro local, é porque a seleção natural está agindo independente desse fluxo gênico. A seleção natural, o padrão ali, no caso dessas populações divergentes, está sendo favorecido em virtude dessa seleção natural, enquanto o fluxo gênico ali, mesmo sendo intenso, não está conseguindo se sobressair. Isso seria também uma questão aí que
gera, né, essa questão controversa entre esses conceitos, né, entre o conceito, no caso, biológico, que trata desse conjunto gênico e o intercruzamento, e que depende do fluxo gênico, e do conceito ecológico. Então, concluindo, no geral aí, né, então as questões interessantes relacionadas com a biologia, com as espécies, né, na biologia evolutiva, estão muito ligadas à questão teórica, e muitas dessas questões teóricas tentam explicar por que existem aquelas espécies. Né? Principalmente o conceito biológico e o conceito ecológico tentam explicar por que vão existir aquelas espécies. E uma questão interessante também é por que a variação natural está arranjada em forma de agrupamentos que reconhecemos como espécies. Que essas duas teorias aí, biológicas e ecológicas, também tentam explicar. Há muita concordância ali de que o efeito fenético sozinho, o efeito fenético é aquele morfológico, ele não é o ideal, e o intercruzamento e o padrão de recursos ecológicos vão ser processos explicativos ali chave que vão compor, né, essa definição, que vão compor melhor essa separação das espécies. Então é isso, é essa parte de conceitos de espécie, de variação interespecífica. Espero que tenha ficado claro. Tudo isso aí que eu peguei é do livro de evolução lá do Ridley. Dei uma lida no capítulo. Eu espero que tenha ficado claro. Eu trouxe o livro, traz vários exemplos. Eu acho que é uma parte bem interessante que ajuda. Qualquer dúvida, mandei mensagem lá na sala de interação. E bons estudos.